Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje eu quero compartilhar com vocês um setup de Position Trade que vai utilizar o estocástico lento no período 5. Esse indicador ele vai ser utilizado junto com o Stop ATR com essas configurações aqui. Olha só, Stop ATR, desvio 2, período 10, tipo aritmético. Aí você clica em OK. Junto com o nosso estocástico lento no período 5, nós vamos utilizar uma linha horizontal marcando o nível 50 desse indicador, tá? Uma linha horizontal marcando o nível 50. A gente vai trabalhar no gráfico semanal de algumas ações aqui. E eu quero compartilhar com vocês o funcionamento dessa estratégia, que vai trabalhar somente na compra no gráfico semanal. Eu estou pegando aqui como exemplo a ITSA 4. Essa estratégia ela vai ser feita na sexta-feira, no último dia de funcionamento do pregão na semana, porque a gente tendo aí as condições de compra satisfeitas, a gente pode fazer a nossa entrada no final do pregão, faltando lá uns 10 minutos, a gente faz a nossa entrada. É assim que essa estratégia vai funcionar. Ela faz a análise na sexta-feira, já no final do pregão. Então vamos lá, a gente chegou lá sexta-feira, próximo de fechar o mercado, e a gente vai fazer nossa análise. Como é que essa análise tem que ser feita? Primeiro de tudo, a gente quer que o candle seja um candle positivo. A semana precisa estar fechando positivo. É o que está acontecendo aqui, ó. Você pega aqui, você tem um candle verde, um candle positivo. Então a semana está fechando positivo. Uma vez que a gente tem esse sinal, a gente vai olhar para os dois candles anteriores das últimas 2 semanas. Esses dois candles anteriores, eles precisam estar com o estocástico abaixo de 50. Ou seja, a gente precisa que nas últimas 2 semanas o estocástico tenha estado abaixo de 50. E quando você pega aqui, ó, você percebe que eles ficaram bem abaixo, né? Tá aqui, ó, o estocástico estava aqui e o estocástico estava aqui, tá? Basicamente é esse o nosso sinal de compra, tá? A gente só vai fazer essa análise. Aí você pode se perguntar, e o estocástico da semana atual? Você não precisa olhar para ele, tá? Aqui na estratégia a gente não considera, a gente só vai considerar o estocástico das 2 últimas semanas, esse e esse. O candle atual, tudo que a gente precisa é que ele seja um candle positivo, tá? Então fez essa análise, prestou atenção nisso tudo, o que a gente vai fazer? A gente vai entrar próximo ao final do pregão. Sexta-feira, próximo ao final do pregão, a gente entra, a gente está no gráfico semanal. Ao fazer a entrada, a gente vai posicionar um alvo de 20%, tá aqui em cima, ó, um alvo de 20% e um stop de 8%, tá aqui embaixo. Assim que a gente tiver a oportunidade de subir o stop, a gente vai fazer isso. Tá aí, ó, dando continuidade. Seguir adiante, ó. Tá subindo aqui. O stop ATR veio para cá. Nesse momento, o que a gente faz? A gente vai pegar o stop que estava a menos 8% lá embaixo e a gente vai subir ele para a posição do stop ATR. E a partir desse momento, aonde o stop ATR for, a gente vai subindo o nosso stop junto com ele. Olha só, o stop ATR está subindo, subindo, subindo. A gente veio acompanhando aqui, ó. Chegou um momento em que ele foi lá, bateu no alvo e a gente saiu da operação. Você percebe que na operação anterior aqui a gente tinha tomado um stop, né? Olha aqui, a gente tinha perdido aí 8%, que é o stop da estratégia. Mas nessa operação aqui a gente acertou, bateu no alvo e ele conseguiu 20%. Então cobriu já o stop dessa operação anterior. Novamente vamos seguir aqui, ó. O que a gente vai fazer, ó? Vamos aguardar o estocástico ficar 2 candles seguidos, 2 semanas seguidas abaixo de 50. Quando isso acontecer, a gente fica atento porque pode ser uma entrada, certo? Olha aqui, vamos ver aqui, ó. Não está abaixo de 50, está acima. Vamos esperar então. Ó, abaixo de 50, tá? Primeira semana com o estocástico abaixo de 50, a gente já anota e fica de olho. Segunda semana com o estocástico abaixo de 50, ó. Tá vendo aqui, ó? Primeira semana, estocástico abaixo de 50. Segunda semana, estocástico abaixo de 50. Se na próxima semana o candle
da semana fechar positivo, então a gente tem um sinal de compra. Se o candle fechar positivo, vamos ficar de olho. Não fechou positivo, mas o estocástico continua abaixo de 50. Então a condição permanece. Se o próximo candle fechar positivo, a gente entra. Não fechou, vamos esperar porque a condição continua em andamento. E aqui ele fechou positivo, tá vendo? Por que é que a gente manteve a condição em andamento? Porque os candles estavam fechando abaixo de 50. Aqui, ó, com o estocástico abaixo de 50. Então a condição veio continuando. E aí no momento em que a gente teve um candle positivo, a gente entrou na compra. No final da semana. Toda a análise aqui é feita aí com base em fechamento de candle. No final da semana, lá na sexta-feira, já próximo de fechar o pregão, a gente fez a análise e encontrou as condições de compra acontecendo. Então a gente entrou. Entrando na operação, a gente vai ter o stop de 8% e o alvo de 20%. No caso aqui, ó, infelizmente fomos estopados, tá? Esse candle aqui, ele teve o estocástico abaixo de 50, tá? Vamos ver o próximo. O próximo também teve estocástico abaixo de 50. Se o próximo candle for positivo, a gente entra na operação. Não foi positivo, mas a condição continua valendo. Aqui foi positivo, tá? Fechou positivo. A gente entrou na operação aqui e novamente stop de 8%, alvo de 20%. Vamos ver como é que fica. Olha só, agora ele está subindo. E aí o que acontece? Você tá vendo esse stop ATR aqui, ó? Ele passou para cá, tá vendo? O nosso stop ele estava em menos 8%. Mas a partir do momento em que a gente tem uma chance de subir o stop, a partir do stop ATR, a gente vai fazer isso. E aí, uma vez que a gente subiu o stop, a gente vai acompanhando o preço do stop ATR. Aonde ele for, a gente vai indo atrás. E foi lá e bateu no alvo. Tá? A gente foi fazendo uma condução aqui e foi lá. Bateu no alvo 20% na operação. Certo? Tá aí, ó. Esses dois candles aqui, eles puxaram o estocástico para baixo de 50. A partir do momento que a gente já teve dois candles puxando para baixo de 50, a gente fica no aguardo esperando um candle positivo. Não veio ainda, não veio. Finalmente, candle positivo aqui, ó. Entramos na operação, tá? Entramos no final do pregão, lá na sexta-feira, fizemos a entrada, stop de 8%, alvo de 20%. Se tivermos a chance, a gente conduz com stop ATR. Aqui, ó, primeira chance, puxa o nosso stop. Agora a gente está aí, ó, com risco de 1,50 na operação. Fomos subindo, ó, a gente está acompanhando, nosso stop está aqui, ó, está acompanhando. Vê? Foi lá, bateu no alvo. A gente saiu da operação ali, ó. Certo? Vamos ver aqui. Saímos da operação com 20%, que é o alvo da estratégia, né? E novamente mais uma entrada aqui, tá? Mais uma entrada. Estava com o nosso stop de 8%. Mas a partir do momento em que a gente já tem o stop ATR aqui dando uma oportunidade de um preço melhor e um candle com a mínima maior que do stop ATR, né? A gente já sobe o nosso stop para cá. Ele já está acompanhando o stop ATR aqui, né? Foi lá e fechou a operação aqui, ó. Ele saiu com uma perda bem pequena. Olha aí, perderam 1,38. Essa estratégia, o astrocástico semanal, ele está funcionando na ITSA4 desde 2003. Tem sido uma excelente estratégia de position trade, como você pode ver aqui, ó. Uma curva de capital que tem sido construída mesmo em meio aos stops que vai tomando, mas tem subido a curva de capital ao longo do tempo. É um setup realmente de position trade para o gráfico semanal. Veja só aqui as estatísticas dessa estratégia na ITSA4 gráfico semanal. A gente teve aqui 85 operações e um fator de lucro de 2,21. A gente teve um percentual de operações vencedoras de 44%. Essa é a taxa acerto, né? 44%. Mas o payoff aqui, ó, foi de 2,74. Então a gente está com payoff de 2 para 1, quase de 3 para 1.
certo? Porque está 2,74. Então, se você for arredondar, arredonda para 3, né? Então é um payoff quase de 3:1. E aqui um drawdown de 11%. Veja só aqui na YouTube 4, o gráfico semanal, a gente também teve uma curva de capital ascendente para essa estratégia. Inclusive ela está conduzindo uma operação aqui no momento. Está dando esse resultado aqui, ó. Está com 8,61%, tá? Fazendo essa operação aqui, ó. E aí quando você pega aqui nas estatísticas, na YouTube 4, você tem 82 operações, o fator de lucro de 1,94, 45% de acerto, o payoff de 2,36 e o drawdown de 16%. Aqui na BBDC4 a gente também teve uma excelente curva de capital para essa estratégia, com essas estatísticas aqui, ó. Vamos ver. A gente teve um total de 94 operações, tivemos aqui 38% de acerto, um payoff de praticamente 3:1, aqui foi 2,90, praticamente 3, né? E aqui está o drawdown de 18%. O gráfico das operações você pode ver, ó. Você percebe aqui que as barras de lucro são bem maiores do que as barras de prejuízo. Essa é uma estratégia clássica de position trade, aí com alvo maior e stop menor. Você tem aí também na BBAS3 uma curva de capital ascendente com essas estatísticas aqui, certo? Você pode pausar o vídeo e observar. Você tem aqui também na BRFS3, gráfico semanal, uma curva de capital bem ascendente. O gráfico das operações aqui, ó. E aqui estão as estatísticas da estratégia na BRFS3. Aqui na VEG3, gráfico semanal, a gente teve uma excelente curva de capital para essa estratégia. Olha só, é uma curva muito boa. Ela fez uma recente operação aqui, ó, de 20%, duas operações de 20% em sequência, né? Aqui estão, ó, as operações, como você pode ver, tá? E quando você pega aqui o gráfico das operações, ó, você vê isso aqui, certo? Ela vai ter uma taxa de acerto menor, você está vendo, de 43%, mas quando você vê no gráfico das operações, você percebe que o motivo pelo qual ela é lucrativa é porque as barras de lucro são bem maiores do que as barras de prejuízo. Então, por mais que quando você passe aqui, ó, nas operações, você veja que tem bastante operações perdedoras, mas quando ela acerta uma operação, o resultado é bem alto, né? É 20%. Isso aqui a gente pode ver no gráfico das operações aqui nessas barras. E aqui estão os números da estratégia. No caso da VEG3, a gente conseguiu um payoff aqui de 3, exatamente um payoff de 3, como você está vendo. E você tem aí na TOTS 3, gráfico semanal, curva de capital ascendente também, com esses números aqui, olha. Essa estratégia na TOTS 3 teve um payoff de 2,74, e aqui está o gráfico das operações nesse ativo. E essa estratégia vai funcionar também em diversos outros ativos aqui no gráfico semanal. É só procurar, fazer o backtest e ver onde que a curva de capital ficou ascendente e anotar, né? Porque esse é um setup de position trade, então é um setup de paciência. Vai trabalhar no gráfico semanal, as operações vão ser bem longas, né? Então é preciso ter um grupo de ações aí, tá certo? Se você gostou desse vídeo, só dá uma clicada no like e nos vemos aí no próximo vídeo. Receba as diversas estratégias do canal. São dezenas de códigos abertos para que você possa usar à vontade no seu Profit Chart. Matricule-se hoje e receba, além dos diversos setups, um treinamento completo ensinando o passo a passo da criação de estratégias no editor do Profit Chart. E o melhor de tudo, ao fazer a matrícula, você recebe acesso ao nosso grupo de suporte, onde compartilhamos diversos códigos e criamos várias estratégias com base nas suas mensagens. Está precisando programar um setup e não sabe como? Através do nosso serviço de suporte, nós fazemos a criação do código para você. Matricule-se hoje e acesse tudo isso hoje mesmo. Compartilhamos os setups com códigos 100% abertos. Você poderá ir solicitando uma infinidade de códigos ao longo dos 2 meses de suporte. Você vai aprender a partir do zero como montar diversos sistemas de trade e obter estatísticas para descobrir estratégias vencedoras. Um treinamento feito para ensinar os traders a serem além de investidores comuns, desenvolvedores de novas estratégias para a bolsa de valores.